Continuando aqui os nossos estudos do direito eleitoral, nós vamos tratar agora de um tema muito significativo, muito complexo também, que se refere à arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas. Lembrando a todos que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a pessoa jurídica não pode dar dinheiro para a campanha eleitoral, seja para partidos políticos, seja para candidatos. Então é muito importante verificar que qualquer dinheiro oriundo de pessoa jurídica gera desaprovação das contas e também, eventualmente, o abuso do poder político-econômico, né? A caracterização do abuso do poder mais econômico do que político. Mas aqui, o tema inicial da aula de hoje vai ser a análise pontual de alguns dispositivos da resolução do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, número 23.553. Essa resolução, ela dispõe sobre a arrecadação e gastos de recursos por partidos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. Relembrando que você pode aqui no site do professor Ramayana obter o texto dessa resolução ou no arcabouço normativo do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Lá você encontra efetivamente o texto de todas as resoluções que vão gradativamente sendo publicadas. Então, repetindo, você acompanhe de casa, por favor, vamos fazendo a marcação, se possível com aquela caneta amarela, nos destaques que nós vamos dando ao texto dessa resolução, número 23.553. Bem, artigo 1º, esta resolução disciplina a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Só lembrando o seguinte: terminada a eleição, os candidatos eleitos devem prestar contas porque eles não serão diplomados e, consequentemente, não assumirão o mandato eletivo com a posse se não cumprirem essa obrigação. Então, a tendência é: o presidente eleito presta contas, os governadores eleitos prestam contas, os deputados, senadores eleitos prestam contas, mas quem não é eleito, como se diz no linguajar, às vezes chuta o balde, né? Deixa aquilo para lá e vai adiando a sua prestação de contas e com isso vai enfraquecendo a rigidez do processo democrático. Por quê? As normas eleitorais são para serem cumpridas. Inclusive, a resolução desse ano do registro de candidatos diz lá no formulário de registro, lá no primeiro passo que o candidato dá, objetivando o registro da sua candidatura, que ele tem ciência que deve prestar contas e apresentar as contas de campanha. Inclusive, aqueles candidatos que têm o registro cassado, cancelado, o registro indeferido, renunciam, desistem, também têm esse dever de prestar contas. Certo? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 1º. Os recursos arrecadados por partido político, fora do período eleitoral, são regulamentados por resolução específica, de que trata a prestação de contas anuais dos partidos. Sobre isso, né, quem tem esse meu livrinho, Legislação Eleitoral, que eu já estou dizendo que já anunciei que a gente vai fazer novas atualizações, né, nós temos lá, eu selecionei aqui para vocês, a resolução, duas resoluções, né? Nós temos a resolução, deixa eu ver aqui, bem, nós temos a resolução 23.464, que regulamenta as finanças e contabilidade dos partidos, e nós temos essa resolução que estabelece essa questão, e temos outras regras eleitorais aqui sobre esse tema, certo? Que são resoluções que disciplinam exatamente essa prestação de contas anual, que não tem a ver com a prestação de contas da eleição, há uma diferença. Os partidos políticos arrecadam dinheiro, recebem dinheiro do fundo partidário, recebem dinheiro de multas eleitorais e outras receitas e, portanto, devem prestar contas
à Justiça Eleitoral anualmente. E é outra regulamentação, por isso que essa resolução está fazendo essa distinção. Bem, vamos lá, parágrafo 2º. A aplicação dos recursos captados por partido deverá observar o disposto nesta resolução, que eu lhes falei. Artigo 2º. Os partidos e os candidatos poderão arrecadar recursos. Atenção, poderão arrecadar recursos, tanto o partido quanto o candidato, para custear as despesas de campanhas destinadas às eleições, nos termos desta resolução. Então, a lei mais apropriada, se cair uma questão na prova de concurso, para que você tenha êxito, é exatamente essa. Artigo 3º. A arrecadação de recursos para a campanha de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deve observar pré-requisitos. Quais são? Requerimento de registro de candidatura. Ora, você sabe muito bem, pelo calendário eleitoral, que o requerimento de registro de candidatura, o prazo máximo é o dia 15 de agosto. É o artigo 11 da Lei 9.504. Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, são os períodos das convenções. Conforme os partidos vão realizando as convenções, já podem os partidos requerer o registro das candidaturas com aqueles 3 formulários que nós já aprendemos. O DRAP, Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, o RRC e o Requerimento de Registro de Candidatura Individual, RRCI. São 3 formulários utilizados lá no requerimento de registro. Então, só pode arrecadar recursos aquele candidato, que já é candidato, né, que requer o registro. Quer dizer, nem aquela pessoa escolhida na convenção pode arrecadar. Para arrecadar recursos, tem outro pré-requisito, que é a inscrição no CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Esse CNPJ, ele é fornecido pela Receita Federal a pedido do Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, com a apresentação da candidatura, com o requerimento da candidatura. Ou seja, nenhum CNPJ para candidato é fornecido antes. Por quê? O candidato não pode usar a sua conta bancária normal. É necessário abrir uma conta bancária específica, que é outro requisito, destinada a registrar a movimentação financeira de campanha. O que acontece muito é que o candidato camufla outros recursos e, uma vez identificada essa camuflagem, essa fraude, esse abuso do poder econômico, ele pode responder a ações eleitorais, como a ação do artigo 30A da Lei 9.504, a AIGE do artigo 22 da Lei 64 de 90, que podem levar à cassação do registro, diploma e à inelegibilidade por 8 anos. Então é muito importante seguir as regras. Só que muitos preferem desprezar essas regras e já vão fazendo arrecadações e gastos antes do período determinado pela legislação eleitoral. Essa legislação não é uma legislação apenas para a leitura e a admiração. Ela é uma legislação que deve ser cumprida no nosso país e, portanto, exige do candidato e dos partidos políticos uma obediência ao texto legal dessa. Porque vocês vão ver e vão estudar aqui comigo, nós estamos fazendo a leitura exatamente para você aprender o direito eleitoral e saber que quando se fala na imprensa, não prestou contas, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa assim de menor importância. Não. Olha a quantidade de regras que tem aqui, né? A necessidade que tem do candidato ter ciência disso, para que ele ande dentro da lei, para que ele inicie o seu processo eleitoral de votação, de propaganda, de registro, tudo dentro da lei. Então, reparem, tem que ter emissão de recibos, certo? E a emissão de recibos, nós vamos falar agora na aula seguinte, seguindo aqui nesse entendimento da leitura da resolução.